Na semana passada, eu falei sobre as resistências e como elas podem se manifestar quando buscamos mudanças na nossa vida. Hoje, eu quero falar sobre o que queremos para a nossa vida, ou seja, as mudanças que buscamos consciente e intencionalmente. Eu me lembro claramente quando eu comprei o meu carro aos 25 anos e cheguei toda feliz para mostrar para o meu pai e para minha mãe, e foram exatamente essas perguntas que eu ouvi. Para que isso? Para que esse carrão? Muito gananciosa. Tá dando um passo maior que a perna, vai quebrar a cara lá na frente. Gente, era um Corsinha 1.0, tá? Não era uma Ferrari, não. Quando tudo que eu queria era, na verdade, a aprovação deles. Eu queria comemorar aquela conquista. Eu ainda era só uma menina, esperando a aprovação dos meus pais, e o que aconteceu em menos de um ano com o carro é que eu inconscientemente dei um jeito de me livrar dele. Eu dei meu jeito de quebrar a cara, exatamente como meu pai falou. Pois já que eu não tive o reconhecimento que esperava deles, então eu me senti não merecedora de ter aquele carro. Meu pai nunca teve um carrão daquele, como que eu ia ter? Ou seja, eu alcancei o que eu queria, que era o carro, mas eu me sabotei e não sustentei, porque ainda era comandada pela minha criança ferida, esperando a aprovação de papai e de mamãe. É muito fácil desejar mudanças quando as coisas não vão bem na nossa vida. Mas buscar mudanças quando já alcançamos um determinado cenário de vida que lá atrás era um sonho, como o carro era um sonho para mim, pode ser um desafio. E assim como eu falei no episódio da semana passada, as resistências virão com força. Toda vez que eu estou prestes a fazer uma mudança na minha vida, a minha mente fica pipocando pensamentos como: mas aqui já tá bom, para que se meter em busca mais? Deixa de ser gananciosa, ou para que isso? Quer dar um passo maior do que a perna, vai se estrepar. Pelo menos na minha cabeça são essas perguntas que ficam pairando quando eu penso em fazer algo novo. E à medida que eu fui avançando no meu processo de autoconhecimento, eu percebi que esses medos eram os medos do meu pai. E quando roubaram o meu carro, a primeira coisa que eu ouvi dele foi: tá vendo só? Eu avisei. Isso quer dizer que meu pai me desejou mal, gente? Claro que não. Devido à trajetória de vida e dificuldades que ele enfrentou, ele só estava tentando me proteger de uma realidade que ele não conhecia. E não tinha como me guiar. E fazendo isso da maneira dele. Não da maneira que eu queria, mas da maneira que era possível para ele, com o repertório e os traumas dele. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos, uma vida que lá atrás eram só letras no papel ou imagens no mural dos sonhos e pedidos em oração. E hoje eu escuto do meu pai frases como: tu é braba, coisa linda do pai, isso aí, não para não. Agora imaginem se eu tivesse deixado os medos do meu pai me paralisarem para sempre. Eu fiz isso lá atrás com o meu carro, me sabotei e perdi por puro pertencimento negativo. Mas graças a Deus eu consegui me libertar e mudar a rota. E hoje, sem que isso seja o meu objetivo principal, eu tenho sim o reconhecimento que, quando menina, eu sempre quis ter dos meus pais. Mas eu não consegui esse reconhecimento buscando ativamente por isso, mas buscando fazer algo de bom com a vida que eles me deram. E fazendo isso do meu jeito, muitas vezes contrariando e decepcionando eles. Mas valeu a pena, porque hoje eu honro eles à minha maneira e através de mim eles podem desfrutar uma vida mais leve e próspera, porque eles estão nas minhas células e onde eu vou, eles sempre estarão comigo. Eu gosto de me chamar de satisfeita e inconformada. Sabe aquela pessoa que parece que já tem tudo, mas ela não sossega, ela não se acomoda? Então, eu sou essa pessoa. Eu sempre fui. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca me sentia completa. E os meus pais viviam sempre dizendo: ah, a Cláudia Valéria nunca está satisfeita com nada. Porque eu sempre queria mais do que eles podiam me dar. Por muitos anos da minha vida, eu vivi com essa sensação de que falta alguma coisa. E sempre tive diálogos longos com vozes na minha cabeça, vozes do meu inconsciente, que ficavam o tempo todo discutindo o que eu já tinha, que já estava bom, para que mais, quer dar um passo maior do que a perna, isso aqui tá bom demais, mas por que ainda sinto falta de alguma coisa? Por que eu não consigo simplesmente sossegar e parar de buscar? Para que eu estou inventando fazer outras coisas? Por que eu não posso simplesmente ficar quietinha com isso aqui que eu já conquistei? Ou seja, partes minhas querem ficar parecidas com os meus pais e outra parte em mim quer ir além, sempre quis. A briga sempre foi feia aqui dentro da minha cabeça, gente. Porque é da natureza humana estar sempre em movimento. O movimento é vida. Foi assim que os nossos ancestrais sobreviveram e nos fizeram estar aqui hoje.
sempre em movimento e sempre em bandos, que significava maior chance de sobrevivência. O que quer dizer que quando buscamos mudanças, quando buscamos crescer, geralmente isso vai incluir outras pessoas, sejam os seus pais, como eu fiz lá com o meu carro buscando o reconhecimento deles, seja o seu parceiro ou parceira, seja um profissional ou mentor que vai te guiar por um caminho que é novo para você, sejam novos clientes, ou seja, quase sempre as mudanças irão envolver outras pessoas, porque nós somos seres sociais, somos seres feitos para o vínculo e precisamos do outro para crescer e nos desenvolver. Tal qual precisamos de um homem e uma mulher para que cheguemos à vida. Precisamos da nossa mãe para nos alimentar e nutrir de cuidados e afetos. Precisamos do nosso pai para nos mostrar o mundo e nos dar limites. O início da nossa vida nos mostra como nós sempre precisamos e precisaremos do outro para crescer e nos desenvolver. Mas voltando à pauta dessa semana, eu queria te convidar a refletir sobre o que você quer para a sua vida. Você já sabe o que quer? Você já tem o que quer? Você alguma vez na vida já alcançou um patamar que antes era um sonho e passou a ser a sua nova realidade? Sei lá, morar num lugar legal, passar num concurso, ter um filho, se casar, ter um valor X na reserva financeira, ter aquele corpo dos sonhos, enfim, alguma vez você já venceu os seus Robotniks? Se você não entendeu nada quando eu disse Robotniks, vai lá no episódio da semana passada para entender. Se você já alcançou algum cenário de vida que um dia já foi um sonho, então você sabia o que queria e agiu em direção a isso e, portanto, conquistou. Clareza do que quer, mais ação com intenção é igual a realização. Mas aí, quando você chega nessa linha de chegada, pode ser que aconteçam autossabotagens. Pode acontecer de você começar a se sabotar e vozes do seu inconsciente começarem a te fazer duvidar que você merece, que você consegue, seja por pertencimento, ou por crenças disfuncionais, ou por não ter clareza do que você quer, porque sim, é possível alcançar um determinado objetivo de forma intuitiva, sem ter clareza do que é aquilo que você deseja, mas não é possível permanecer, não é sustentável. Se você não sabe o que quer, você pode até achar o caminho, mas não demora muito para você se perder novamente, que foi exatamente o que aconteceu na minha história com o meu carro. Eu sabia o que eu queria, mas fiz de forma totalmente intuitiva e sem clareza, sem autoconhecimento, e me sabotei por não me sentir merecedora daquela conquista e por não querer ser diferente do meu sistema, já que o meu pai nunca teve um carrão daquele, aquele carrão era demais. Lembrando que era um Corsinha 1.0. Você precisa ter clareza do que você quer para a sua vida. Sem isso, você vai perder muito tempo com pessoas e situações, com autossabotagens que irão te distrair. E você pode ou demorar muito para alcançar seus objetivos, ou alcançar e não conseguir sustentar. Você já deve ter ouvido a frase: para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, do filme Alice no País das Maravilhas, né? Então, se você não sabe onde quer chegar, os seus sonhos e objetivos de vida, você vai apenas vivendo a moda Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E isso vai te levar a sentimentos como frustração, estagnação, falta de sentido na vida, procrastinação e até outros sintomas mais graves que afetam a sua saúde, além de te deixar mais pobre. Por isso, é muito importante ter clareza de onde você quer chegar, o que você quer alcançar, quais são os seus sonhos e objetivos de vida, quem você quer que esteja com você quando você chegar lá, que roupas você vai usar, como será sua casa, como será seu corpo, quem você será quando realizar os seus sonhos. E responder essas perguntas pode até trazer uma certa aflição, porque de fato não sabemos o futuro e não sabemos claramente como chegar lá. Mas se você tiver clareza de onde você quer chegar, você já tem meio caminho andado, porque é só questão de fé e tempo para você alcançar. Eu costumo dizer que é preciso colocar o pé e dar o passo de fé em direção ao que desejamos. É preciso confiar que Deus vai colocar o chão sob os nossos pés. Porque quando temos clareza do que queremos, mas ficamos tentando controlar tudo, saber de tudo, exigir tudo, é como se disséssemos que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. E para realizar qualquer coisa em nossa vida, como eu já disse em alguns episódios atrás, é preciso de fé e obras. Mas nem sempre saberemos exatamente quais são as obras necessárias para chegar onde queremos, porque nós somos seres humanos, imperfeitos, em processo constante e dependentes de Deus. Por isso, precisamos ter muita clareza do que queremos e confiar que o como Deus nos mostrará.
pois o caminho se faz caminhando.